novela Gerson. Até porque hoje, né, na reapresentação do Flamengo, teve uma entrevista com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, né, junto da Flá TV, e a gente separou o trecho para mostrar para vocês, para a gente estar falando sobre o Gerson, em cima do que o Marcos Braz falou para a gente. Vamos ver aí. O jogador que já é notório aí é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação, é muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira, muito difícil essa contratação, mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje, também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí. Evidente que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma outra contratação ainda, logo na primeira semana. A gente tem algumas coisas que a gente entende que talvez possa acontecer, mas a gente vai fazer isso com calma, com tranquilidade. Aí, ó, calma, tranquilidade, gelo no sangue. E ele fala, né, dessa negociação com o Gerson, que apesar de muito otimista, né, dá para ver que na forma que ele fala, não vai desistir, então vê o otimismo num desfecho positivo, né, Arthur? Mas ele diz que é muito difícil. Mas aí eu vou trazer um ponto, acho que bem relevante para a nossa discussão aqui. Muitas das vezes que o Marcos Braz falou que a negociação era difícil, talvez era para passar uma visão para o outro lado do negócio, que no caso é o Olympique, que o Flamengo não vai abrir mão da proposta que já tem feito, né? O Flamengo não vai ficar esticando a corda para contar com o Gerson tanto assim. Eu acho que é uma das estratégias que o Marcos Braz vê, né, desde 2019, que a gente está vendo esse famoso gelo no sangue, ou a brincadeira que o pessoal traz aí, né, o gordura no sangue, que o Flamengo vem adotando no mercado, né, Arthur? Então é uma novela que vai se arrastar por muito tempo ainda, né? Não faço esse tipo de piadas com pessoas acima do peso. Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara sério. Então, não sou de fazer gracinha assim, não, tá bom? Então, todo respeito aí, senhor Marcos Braz. Todo o nosso respeito aqui da equipe do Zona Rubro Negra. Cleito fala por ele, né? Não fala pelos integrantes do canal. Então, se for processar alguém, pode até mandar DM aqui que eu tenho o CPF do Cleitinho. Aí você pode acioná-lo diretamente. Safado, mané. Então, é eu isso não. aí que eu chamo de amigo, mano. É isso aí que eu chamo de irmão. É isso aí, pô. É isso aí. Tiro dele. Né? Eu sou o Vitor Pereira, o Cleiton. Tá vendo? A internet foi lá e derrubaram ele, pô, para provar que eu estou certo. Uma brincadeira nada mais é do que o quê? Um momento de descontração com o seu público. Nem sempre é aquilo que a pessoa que fala quer demonstrar. É apenas o motivo pelo qual esse arrombado está sendo aí boicotado. Entendeu? Boicotado. É isso mesmo, você que está do outro lado. Quando você começa a falar um monte de merda, você começa a bostejar, ó, bosteja e fala merda. Nato, fluente em 2 línguas, português e várias merda. Mas quando acontece isso, tá vendo, Arthur? Aí, ó, a internet hoje tá uma merda mesmo, cara. Não tá dando pra aguentar, cara. É foda, chuva. Mano. Bosta. E eu, assim, eu me solidarizo bastante contigo, cara, porque eu já passei muito por isso, cara. Então eu torço para que você consiga se recuperar o quanto antes. Eu já torço para ficar sem internet por uns 3 meses, que aí eu não preciso fazer live. Mas é um ponto de vista, de se ver a situação. Mas tudo bem, se a gente conseguir uma internet melhor, aí a gente é obrigado a ficar participando, né, interagindo com o chat, grupo de WhatsApp de membro, né, tudo que não me interessa mais, a gente vai ter que continuar fazendo aí enquanto houver conexão, não é verdade? Enfim, dizem que isso serve para ser bom, né, a internet na vida dos outros, para mim. Enfim, mas onde eu estava querendo chegar? Marcos Braz e Gerson. Ah, Gerson, você só não se torna o novo Thiago Mendes porque você, pelo menos, é bom jogador e eu sei disso. Só. Agora, se o Thiago Mendes, né, fosse um bagre, deve ser um bagre também, né? Deve ser uma merda. Aí eu podia falar que é totalmente diferente. Mas se o Thiago Mendes fosse muito bom, aí eu podia ter uma expectativa, beleza, aí eu poderia associar. Porque eu já tô ficando de saco cheio dessa porra,
dessa novelinha aí. Agora, é aquilo. O Marcos Braz, ele tá no papel dele, velho. A situação do Flamengo com o Gerson, felizmente, eu acho ela muito confortável. Por quê? Porque o Gerson não é uma posição... Quero muito o Gerson no Flamengo. Muito. Para mim, seria uma puta contratação. É o cara que faz o segundo volante e é o cara que pode fazer o homem de meio. Porque com o Sampaoli no Olympique, ele fez esse cara de meio, que a gente precisa tanto. Então, para mim, seria muito boa a contratação. Mas se o Flamengo não conseguir ou ficar nessa dificuldade de trazer o Gerson, não tem problema. Espera a próxima oportunidade e traz. É simples. Agora, nesse rumo que o Olympique está querendo tomar, o Olympique pode se fuder com isso. Então, o Marcos Braz está na defensiva porque é o melhor caminho para o Flamengo. Primeiro, porque não dá para pagar o valor que eles estão querendo, até porque eles estão devendo o Flamengo ainda. Então, não dá para ficar tanto assim comandando a negociação o Olympique de Marseille, porque ele não está com moral para isso. O jogador quer sair de lá, o jogador já deixou claro que está querendo o rumo, o empresário, que é o pai dele, já deixou claro 500 vezes que não quer o filho lá continuando por lá, que quer o filho no Flamengo. Eu só vejo 2 clubes no mundo querendo o Gerson hoje, né? Querendo de verdade e que tem condição para isso. E que o Gerson pode até querer os 2, né? Porque você poderia citar que Palmeiras ia querer, lógico que ia querer, mas que o Gerson fosse jogar, eu não vejo o Gerson indo para o Palmeiras, nunca. Mas eu acho que Flamengo e Sevilha são os únicos times hoje que estão observando a situação atual do Gerson. O Sevilha tem uma vantagem. Qual é a vantagem do Sevilha? Negocia na mesma moeda, né? É tudo euro ali, vai tudo tranquilo, beleza, tem uma situação favorável para eles. Qual que é o ponto negativo para o Sevilha? Não é a posição do campo, que eles mais precisam de reforços. E na última notícia, eu estou me pautando pela notícia da semana passada, que eles saíram da negociação, né? Descartaram o interesse pelo Gabigol, pelo valor que o Flamengo pede, pelo valor que ele custaria e pelos outros 2 motivos, que é o Gabigol não querer sair do Flamengo e outro que não era a posição que o Sevilha está precisando reforçar. Então lá eles estão com dinheiro contado, apesar de 100 euros, mas contado para ser na posição certa. E o Gerson também não é dessa posição mais carente por lá. Então, meu amigo, o Flamengo tem que ficar tranquilo. O Sevilha está mal das pernas, não está podendo fazer contratação nesse valor de 20 milhões de euros para um jogador que, no cenário europeu, não é uma garantia para o futebol espanhol. Então, o Flamengo está na defensiva. Então, nesse ponto, o Marcos Braz está certo. É uma tática difícil? É. Costuma funcionar? Sim. Principalmente com clubes brasileiros? Sim. Né? Com o europeu, nem tanto, né? Porque eles acham superiores por conta de negociar com esse valor em euros e tudo ser mais fácil por lá. Agora, o Marcos Braz não. Ele está numa defensiva, que é basicamente o seguinte: o Olympique está com um jogador que o jogador não quer mais ficar no Olympique. E o Flamengo quer esse cara. Se eles não abrem a mão de uma parte desse dinheiro e cede, entre aspas, o Gerson para o time que quer o jogador, eles vão ter que ficar com um cara insatisfeito no elenco por pelo menos mais 6 meses. Pagando salário, e a gente sabe que o jogador, quando ele não quer ficar, irmão, ele não rende, ele não joga, ele não quer. Então, nada vai acontecer. Eles vão ficar pagando salário alto para um cara que simplesmente vai estar contando os dias para ir embora de lá de novo. Então, eu acho que vai ser assim, palpite, tá? Palpite é que é questão de tempo para o Olympique de Marseille ceder um pouquinho e o Flamengo concretizar o retorno do Gerson. Eu estou muito otimista com essa contratação e acho que ela seria sensacional para o nosso patamar de 2023, para elevar o patamar do nosso elenco. Apesar de tenho algumas ressalvas em relação ao Gerson, pelo futebol do Gerson quando ele foi embora. Então, Gerson, que você volte, braços abertos da torcida rubro-negra com você, porta do Ninho do Urubu está sempre aberta para o seu retorno, mas quando voltar, e eu sei que você vai voltar, volte com aquela vontade do Gerson que chegou em 2019. Perfeito, Arthur. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro para todo mundo aqui, que a gente não fica vendendo notícia falsa para ninguém, né? O Zona Rubro-Negra não tem como perfil fazer esse tipo de coisa com o torcedor. E o que a gente tenta sempre passar é a visão, não só de quem está comentando aqui com vocês, mas principalmente talvez uma visão mais ampla da parada. O que eu quero dizer com isso? Ouvindo o Arthur falar de que o Flamengo não precisa
correr tanto. E realmente, o Flamengo está no direito dele. O Flamengo não precisa também abrir o bolso para poder contar com um jogador que, por melhor que seja, um jogador que já tem uma baita de uma identificação, já que foi campeão com o Flamengo no passado, e o torcedor ama o Gerson, né? De todas as formas, mesmo com as ressalvas que o Arthur deixou aqui, né? O Gerson em alguns jogos deixando a desejar em quesito de marcação, aquela preguicite, agudite, né? Como minha mãe costuma dizer. Mas assim, Arthur, a única pessoa prejudicada em todo esse negócio é o atleta, é o Gerson. O Flamengo não precisa correr para conseguir contratar o Gerson, até porque o tempo joga a nosso favor. O desesperado para conseguir vender o Gerson é o Olympique, mas que não está dando sinal nenhum, Arthur, de que vai abrir também as pernas para qualquer oferta. Não é chegar com 14, 15 milhões que parece que eles vão aceitar a negociação. Eles realmente parecem querer vender o atleta por 20 milhões. É o valor que eles estipularam como o valor fixado pelo Gerson para estar fazendo essa negociação. É óbvio que eles podem cair um pouco? Pode, mas isso requer tempo, requer paciência. E é uma coisa com que o Marcos Braz e o Bruno Spindel trabalham com muita tranquilidade. Então, assim, a gente tem que deixar isso bem claro. O Gerson é o único prejudicado no final dessa história. Seria maravilhoso contar com ele no Flamengo. Maravilhoso, um jogador único, de características que você raramente consegue encontrar. E, por conta disso, em consequência disso, o Gerson vai seguir fora da lista de temporada do Olympique de Marseille, porque já foi declarado pelo técnico atual que não conta com o atleta para estar nos planos da temporada. O segundo motivo, o Arthur falou do Sevilha e tudo mais, que já parece realmente ter recuado. E aí entra um outro ponto. Não é o Sevilha que quer o Gerson, é o Sampaoli que quer o Gerson. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Gerson vai para lá. O Sampaoli não é conhecido por fazer trabalhos que passem de um ano. O Sampaoli é um técnico de temporada, é um técnico de tiro curto. Ele vai ficar lá um tempo e vai embora, ponto. E depois que ele for embora, o que acontece com o Gerson? O novo treinador do Sevilha vai colocá-lo à venda também? Onde eu quero chegar nesse ponto? Eu quero chegar aqui para a carreira do Gerson, para as pretensões do Gerson como atleta de futebol. A melhor coisa que o Gerson pode fazer é voltar para o Flamengo. Não é porque eu sou flamenguista, não é porque você é flamenguista. É porque é onde o Gerson vai encontrar a menor resistência para conseguir performar. É onde o Gerson vai conseguir mostrar e ser feliz para mostrar o seu futebol. É onde o Gerson vai conseguir encontrar a sua família, vai ter os seus amigos próximos e vai conseguir encontrar, talvez, reencontrar o melhor do seu futebol. Sabe por quê, Arthur? A paciência que o Flamengo pode ter pode fazer o Flamengo contratar o Gerson lá na janela do meio do ano, lá para julho, agosto. Não pode? Olha quanto tempo o Gerson pode ficar parado sem atuar profissionalmente. A gente vai contratar um jogador que vai estar, no mínimo, 6 meses sem jogar futebol. Tem noção disso? O quanto ser prejudicial pro Gerson, mas contratando ele lá na frente, isso também pode ser prejudicial para o Flamengo, porque o Flamengo vai ter todo um tempo para adaptação dele, vai ter que dar tempo ao tempo para ele conseguir reencontrar o seu melhor no futebol, a sua melhor forma física, porque o estilo do jogo do Gerson é um estilo de jogo que precisa de muita correria, muito jogo, até pela faixa de campo que ele ocupa. Então, assim, o melhor para o Gerson é que ele viesse para o Flamengo agora. Mas eu vou ser bem sincero com você. Para o Gerson vir para o Flamengo ainda nesta janela, vai ser nas últimas semanas, no famoso 45 mais acréscimos, Arthur, do segundo tempo. O Olympique de Marseille não tem nenhuma pretensão de desfazer o Gerson nesse momento. Porque para eles desfazer agora é perder dinheiro, enquanto eles não estão vendo o lado do atleta, que é perder um tempo precioso de uma carreira que pode ser encurtada, já que é um atleta de baixa idade e que pode estar aí nos olhares para o próximo ciclo de Copa, porque o ciclo começa agora com a chegada de um novo treinador, e esse cara precisa jogar urgentemente, Arthur.